Você sabe realmente o que são os Hollows em Bleach? Como funcionam as classes deles? Quais são todos os seus poderes? Será que eles só podem virar arrancas com a ajuda do Hogyoku? Afinal, qual dos espadas estão vivos e quais morreram? Quer saber todas as respostas para todas essas perguntas? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos sobre Bleach e tem Bleach quase todos os dias e de vez em quando trago outros animes, tá? Como por exemplo One Piece, Jujutsu Kaisen e por aí vai. Já te peço muito para se inscrever também, porque eu estou com a meta de bater 5.000 inscritos e se você se inscrever no canal, além de estar me ajudando a conquistar essa marca, você também ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Já senta o dedo no like para que assim o YouTube entenda que você gostou do meu vídeo e espalhe ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados para deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, os Hollows são uma raça de criaturas que nascem das almas humanas que, por várias razões, não atravessam a Soul Society após a sua morte e permanecem no mundo dos humanos por muito tempo. Eles são de fato espíritos corrompidos com poderes sobrenaturais que devoram as almas humanas ou até mesmo as almas dos vivos. Eles não vivem no mundo humano, mas sim no Ecomundo e podem atravessar tanto para o mundo humano quanto para a Soul Society usando as gargantas. E bem, isso é apenas a introdução, tá? Tem muito mais pra gente discutir aqui sobre os Hollows de Bleach, então vem comigo. Parte 1. Como os espíritos plus se tornam Hollows. Galera, os espíritos plus são os espíritos comuns de pessoas que morreram, tá? A maioria dos fantasmas segue pacificamente para a sociedade das almas após a sua morte. No entanto, alguns permanecem no mundo dos vivos por alguns motivos, como cuidar de um ente querido, proteger um determinado local ou perseguir um rancor. Uma curiosidade aqui, tá? Esse tipo de comportamento dos espíritos, o Kubo provavelmente se inspirou no que algumas religiões falam sobre os espíritos, como por exemplo, a religião espírita, que fala bastante sobre os espíritos obsessores, que se apegam às pessoas e permanecem com elas por muito tempo. Outras religiões também falam sobre isso, tá? Como por exemplo, a religião católica. Algo que inclusive a gente vê muito em filmes de terror. Mas voltando aos espíritos plus e Hollows em si, fato é que como os espíritos plus possuem apenas habilidades limitadas para interagir com os vivos, muitos fantasmas descobrem que são incapazes de lidar quando seus entes queridos seguem em frente ou velhos inimigos os esquecem. E nesse ponto, alguns ficarão perigosamente obcecados em fazer eles agirem de forma como querem, mesmo que os meios para cumpri-los tornem a alma vazia. Por exemplo, matar qualquer um que se aproxime em um ente querido, a fim de evitar que eles machuquem essa pessoa. E ao fazer isso, o espírito plus se transforma em um Hollow e acaba fazendo com que o ente querido seja sua primeira vítima como um Hollow em si. Como por exemplo, o irmão da Orihime que quase matou ela e a Tatsuki porque achava que ela havia esquecido dele e não o amava mais. E aqui eu preciso citar a diferença do anime para o mangá, porque no anime, vários Hollows, entre aspas, comem a alma do irmão da Orihime e ele se transforma em um Hollow. Mas no mangá, ele se torna um Hollow por causa da sua obsessão em querer que a sua irmã ame apenas ele. E claro, também não posso esquecer de citar algo muito importante, que quando o espírito plus se transforma em um Hollow, a sua corrente do destino que fica presa ao seu peito sai e no seu lugar fica um buraco que significa a perda do coração. E claro, é importante dizer também que assim como vemos acontecer com o Ichigo no seu treinamento com Urahara para despertar os seus poderes Shinigamis para poder salvar a Rukia, já que o que ele tinha antes era um poder emprestado dela, a corrente do destino é corroída ao longo do tempo, o que coincide com a degradação dos laços da alma com o mundo vivo. Parte 2. Por que os Hollows são maus e possuem aquela aparência? Uma vez que uma alma se torna um Hollow, ela não consegue segurar os seus instintos e é consumido por uma fome eterna e insaciável de devorar outras almas, sejam elas vivas ou mortas, tá? Para preencher um vazio causado pela sua decadência. Por isso, a maioria dos Hollows eventualmente se torna criaturas sem sentido, preocupadas apenas em encontrar as almas mais potentes para devorar. E realmente eles fazem um banquete, hein? Mas enfim, os Hollows mais fortes e malignos, como o Grande Ficha, por exemplo, são muitas vezes capazes de reter um pouco da sua inteligência na forma Hollow, e isso os torna mais perigosos do que a maioria dos Hollows comuns, tá? E claro, existem Hollows que são algumas exceções e se tornam bons e até mesmo capazes de fazer amizades quando vão subindo de classe. Mas calma que eu entrarei nesse assunto
sobre as classes dos Hollows mais pra frente no vídeo, tá? Galera, a verdade é que todos os Hollows usam máscaras que são formadas a partir dos corações que perderam como humanos. E essa máscara, além de proteger o instinto do Hollow, também não permite que a identidade original do Espírito Plus que se transformou seja vista. E claro, essa máscara pode ser quebrada temporariamente, permitindo que o Hollow recupere sua identidade original, mas se regenera após um curto período de tempo. E assim, o instinto do Hollow assume novamente, como aconteceu também com o irmão da Orihime, que pôde conversar com ela e após isso finalmente se entender com a sua irmã. Parte 3. O que acontece quando outros grupos matam os Hollows? Galera, os Hollows geralmente são mortos dividindo sua máscara e cabeça ao meio. Porém, quando os Shinigamis e Quincy's fazem isso, o que acontece com eles é diferente, e é até mesmo o fio condutor da guerra entre as duas raças, tanto 1000 anos atrás, quanto no arco final do mangá, a Guerra dos Sangrentos 1000 anos. Galera, os efeitos de poderes espirituais que não são de Shinigamis ou Quincy's quando matam os Hollows, como os Fullbringers, por exemplo, os efeitos são desconhecidos, e até hoje não foram explicados, tá? Fato é que quando o Shinigami mata um Hollow com a sua Zanpakutou, o seu espírito é purificado dos pecados que cometeu como um Hollow. Isso permite que o Espírito Plus que foi transformado vá para Sword Society. Porém, se o Hollow cometeu grandes pecados como um ser vivo, os seus pecados como Hollows serão purificados, mas os seus pecados antes da morte não. E como resultado disso, os portões do inferno serão convocados e ele será arrastado para lá. Agora, já quando um Hollow é morto por um Quincy, ele é totalmente destruído, o que tem efeitos potencialmente desastrosos no equilíbrio espiritual dos mundos, que poderia fazer com que os mundos entrassem em colapso. E eu falo mais a fundo sobre isso no meu vídeo onde explico quem são os Quincy's e vou a fundo tanto sobre a raça em si, quanto sobre esse conflito contra os Shinigamis, tá? E eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui, tá? Pra quem quiser assistir depois que sair desse vídeo, beleza? Parte 4. Classes e hierarquias dos Hollows. Galera, os Hollows possuem algumas hierarquias e podem subir nelas à medida que vão ficando mais poderosos, e eu irei explicá-las agora, tá? Primeiro, nós temos os Hollows comuns, que são aqueles Hollows que vemos mais no começo de Bleach, onde alguns são inteligentes, podem falar e até mesmo possuem habilidades e poderes únicos, como por exemplo o Grande Fisher. Porém, nessa classe a maioria deles é realmente como uma besta selvagem e realmente são tratados como minions com o passar da história. E a segunda classe aqui, que é acima dos Hollows comuns, são os Menos. E aqui, embora a maioria dos Hollows sejam simplesmente almas humanas transformadas, existe esse subgrupo que são conhecidos como Menos Grandes, que são em si a evolução desses Hollows comuns. E galera, Menos são em si um conglomerado de centenas de Hollows normais, tá? Resultando em uma única entidade composta de força muito maior do que qualquer Hollow normal. Os Menos são criados quando o vazio dentro de um coração do Hollow comum se torna tão grande que as almas humanas são incapazes de sustentá-lo, e é nesse momento que ele começa a devorar companheiros Hollows. E esses Hollows canibais são atraídos uns pelos outros e assim resultando em um Gillian, e após essa transformação, um Gillian pode evoluir mais 2 vezes, tá? Primeiro em um Ajuka e logo em seguida também pode se transformar em um Vasto Lord. E eu explicarei cada uma, tá? Mas antes, vale lembrar também que a evolução de um Menos não depende apenas de comer outros Hollows, mas também da capacidade dos Menos de evitar serem comidos, porque se outro Hollow conseguir devorar até mesmo uma parte do seu corpo, a evolução torna-se impossível. Parte 2.1. Gillians. Galera, os Gillians são os primeiros e mais fracos de todos os Menos. Ele é a evolução logo imediata quando um Hollow comum se transforma em um Menos, tá? O Hitsugaya, o capitão da 10ª divisão do Gotei 13, diz que em termos humanos, eles seriam considerados soldados de infantaria. E há muitos deles, tá? E todos eles são parecidos. Galera, os Gillians são enormes, mas são lentos e têm intelecto de besta. Qualquer Shinigami de nível capitão podem destruí-los facilmente. Os Gillians geralmente atacam em grupo, e um é poderoso o suficiente para ser um desafio para um tenente do Gotei 13. Gillians normalmente chegam ao mundo humano através do uso de distorções espaciais chamadas de Kunmon. A sua aparência são de Hollows gigantes e todos eles têm uma máscara branca com o nariz alongado. Seus corpos estão cobertos da sua cabeça até os seus pés com uma cobertura preta que lembra um manto, e ao redor do pescoço deles há uma fileira de espinhos brancos finos. Eles possuem pés grandes e pontiagudos e mãos brancas com unhas longas que ficam escondidas dentro do seu manto. E galera, falando sobre a evolução dos Gillians, geralmente eles não têm uma personalidade única, tá? Porém, quando um dos vários Hollows que estão aglomerados ali consegue assumir o controle da entidade, ele acaba tendo uma máscara única diferente dos demais, tá? E apenas essas variantes dos Gillians têm um potencial para evoluir e se transformar em uma Ajuka. E claro, a evolução aqui se dá da mesma forma de um Hollow comum para um Gillian, devorando outros Hollows. Só que no caso aqui, Hollows da classe Gillians. Parte 2.2. Ajukas. Galera, os Ajukas são a segunda classificação dos Menos
e eles são menores do que os Guinness, tá? Tanto em números quanto em tamanho. Porém, eles são muito mais inteligentes e mais fortes do que os Guinness. Os Hadouken são quase sempre criaturas solitárias e raramente se juntam em grupos. É dito que eles são poderosos o suficiente para desafiar um capitão do Goten 13. Porém, na prática a gente viu que não é bem assim, né? Mas enfim, a aparência dos Hadoukens pode variar radicalmente, tá? Eles podem ser desde humanoides até mesmo na forma da Pantera, como o Green Joe em seu flashback. E galera, para um Hadouken evoluir para o Vast Lord é mais difícil, porque eles são muito menores em população em comparação aos Guinness, e devido à raridade de qualquer rolo, ser capaz de aguentar a quantidade de rolos que ali estão dentro, se torna muito difícil a evolução dos rolos Hadoukens para um Vast Lord, tá? Parte 2.3 Vast Lord. Galera, os Vast Lords são a terceira classificação do menos e o mais alto nível de evolução. Eles são extremamente raros em números e é dito que todo o seu número dentro do Ecomundo pode ser mesmo contado nos dedos das mãos. O Itsugai até mesmo fala que a capacidade de combates deles estão acima dos capitães do Goten 13. E como os Vast Lords são a evolução maior que um rolo pode chegar, pelo menos enquanto o rolo em si, a aparência deles geralmente possui o tamanho de um humano normal, tá? Parte 5, Arrancas. Galera, os Arrancas são os rolos que removeram suas máscaras e ganharam poderes semelhantes aos Shinigamis. E por causa disso, em tese, se tornam mais poderosos que os Menin. E galera, vale mencionar que qualquer rolo de qualquer nível pode se tornar um Arranca. Como por exemplo, o Grand Fisher que se tornou o Arranca no final do arco de Shinigami Substituto, pelo menos no mangá, e é o primeiro Arranca que vimos em Bleach de fato. E bom, os Arrancas mostrados na obra podem se transformar de duas formas. A primeira é com a remoção de máscara naturalmente, assim como vimos como aconteceu com o Grand Fisher, e o segundo é a transformação em Arranca com o uso do Hogyoku, como Aizen fez para criar o seu exército, e geralmente os Arrancas criados por esse meio são mais fortes dos que tiveram suas máscaras removidas naturalmente. Parte 6.1, como se organizam os Arrancas de Las Noches. Galera, primeiro nós temos os números. Os números são os Arrancas com a numeração de 11 ou acima, porém ela não é colocada como ordem de força, mas sim por ordem de nascimento. Primeiro, através do Hogyoku, eles renascem do rolo para Arranca. Então, de acordo com a ordem do seu nascimento, eles foram designados com números, começando pelo número 11. E no segundo nós temos os Fractions, que são os Arrancas, que são números que servem aos espadas especificamente. E como prova de seus status, os espadas têm o direito de selecionar subordinados entre os números para fiscalizar diretamente. E eles podem escolher a quantidade que quiserem de Fractions, tá? Ou até mesmo nenhum. Em terceiro aqui nós temos os Ezequias, e eles atuam como a divisão de execução do exército Arranca do Aizen, e o Rudeborn é o seu único membro verdadeiro, com o resto do grupo sendo composto pelos clones criados pela habilidade especial da sua Resurrection. Os Ezequias são responsáveis por acabar com rebeldes ou intrusos em Las Noches. Em quarto, logo em seguida, nós temos os Privarões Espadas, que são ex-espadas que perderam oficialmente seu posto e são atribuídos um número de 3 dígitos. Então, como ex-espadas, eles são muito mais fortes do que os números normais e residem na área das 3 cifras dentro de Las Noches. O Privarão Espada que enfrentou o Ichigo, o Dordogne, inclusive afirma que essas antigas espadas que foram naturalmente criadas ficaram ultrapassadas depois que o Aizen começou a criar artificialmente os Arrancas com o Hogyoku para atender os seus padrões elevados de poder. E por último nós temos os Espadas, tá? Que são o mais alto rank abaixo apenas do Aizen. Os Espadas são os melhores e mais poderosos Arrancas do exército do Aizen e cada um recebe o número de 1 até 10. E quanto menor o número, mais poderoso o espada é. Porém, depois descobrimos que a numeração dos espadas é de 0 a 9, por causa do Yami, que se torna uma espada 0 após liberar sua Resurrection e, teoricamente, ele deveria ser o mais forte, né? Mas se mostrou uma negação. Galera, a sua imensa quantidade de poder e status de liderança entre os Arrancas também concede a cada espada a autoridade de exercer o comando sobre outras forças do Aizen dentro de Las Noches, como os números, os Ezequias e os seus Fractions, como eu falei anteriormente, tá? E galera, uma curiosidade aqui é que embora nenhum Hollow ou Arranca tenha sido confirmado como Vast Lord realmente no mangá principal, várias novas e databooks de Bleach estabelecem alguns das espadas realmente como Vast Lord, como por exemplo o Barigan, a Tia Halibel, a Nel, o Green Joe e o Israel Aporo, apenas para citar alguns exemplos aqui. Parte 6.2, semelhanças com os Shinigamis. Galera, os Arrancas compartilham não apenas os poderes de Shinigamis, mas também sua anatomia, e vemos isso na luta entre o Ista e a Privarão Espada Chiruchi, onde ele mirou no Saketsu e Hakusui da Arranca, e imediatamente ela perdeu não apenas a sua liberação e fragmento da máscara, mas também aparentemente perdeu todos os traços do seu antigo poder. E claro, também a Zanpakuto, tá? Porque os Arrancas selam seus
seus núcleos de suas habilidades na forma de uma Zanpakutou. Só que é totalmente diferente da forma que o Shinigami usa, tá? Porque quando eles liberam essa Zanpakutou, eles liberam o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira forma. A única exceção é o Coyote Stark, o espada número 1, porque ele possui uma Zanpakutou, porém é apenas uma ferramenta de batalha, porque o seu verdadeiro poder está selado dentro de outro arranca, que é a Lilinette. E aí, o Stark e a Lilinette são conhecidos como espada número 1. Parte 7. Conhecimentos gerais e importantes sobre as espadas. A primeira é que, de acordo com o Kyoha, qualquer espada a partir do número 4 ou superior a ele, não pode liberar sua Zanpakutou dentro de Las Noches. E além disso, também não pode usar o Gran Rei Zero, porque as duas coisas são poderoso o suficiente para destruir Las Noches. 2. Após a derrota de Aizen e as mortes de Stark e Bargan, a tia Harribel se tornou a governante do Ecomundo. 3. Por falar em mortes dos espadas, eu preciso corrigir uma besteira que eu falei em um vídeo de perguntas e respostas mais antigo aqui do canal, tá? E sim, eu de vez em quando também caio em fake news, tá? Onde nesse vídeo eu falei que o Stark estava vivo, porque lembrei de um material que foi lançado arco da Guerra Secreta dos Mil Anos, onde na época o Kubo mostrou um quadro mostrando quais dos espadas tinham possibilidade de aparecer no arco ou não, tá? E aí se espalhou na internet que esse quadro mostrava os espadas que estavam vivos. E isso é uma fake news, tá? A verdade é que ali mostra realmente, como eu falei anteriormente aqui, quais espadas tinham a possibilidade de aparecer ou não no arco final. Porém, os únicos vivos realmente são os que de fato apareceram no arco, tá? E por isso eu tô aqui me retratando quanto a esse erro, tá? Que é normal, né? Acontece de vez em quando a gente erra, mas tô pedindo desculpa aqui pra vocês, porque como criador de conteúdo, eu tenho que me certificar de passar informações verídicas, tá? E por causa disso, eu farei aqui a lista dos espadas que estão vivos e mortos. O espada 0, Yami, está morto. O espada 1, Stark, está morto. O espada número 2, o Bargan, está morto. A espada número 3, a Harribel, está viva. A Nel, antiga número espada 3, está viva. O Ukiuha, espada número 4, está morto. O Nodra, espada número 5, está morto. O Grunjo, espada número 6, está vivo. O Zomari, o espada número 7, está morto. O Israel Aporo, espada número 8, está morto. E o Aroniero, espada número 9, também está morto. Parte final, poderes. Com o Shinigami, os Hollows têm uma infinidade de habilidades, porém os Hollows mais poderosos têm acesso a uma gama de técnicas de maior poder ou do uso de suas próprias habilidades únicas, tá? E é revelado também pelo Ginjo Kugo no arco dos Fullbringers como os Hollows ganham sua aparência única e poderes individuais, porque quando o coração de um Hollow é esculpido pelo buraco em seus peitos, o coração perdido se torna sua máscara e muda sua aparência exteriormente, tá? E os poderes que um Hollow possui são manifestações de seus corações. E claro, vale ainda lembrar mais duas coisas antes de irmos para os poderes de fato. Alguns Hollows como o branco são criados artificialmente com o mesmo material das Exaustos, e estes Hollows têm a capacidade de entrar na alma de um Shinigami e se fundir com seus poderes Shinigamis, formando um novo espírito de Zanpakutou com as habilidades de um Shinigami e um Hollow. E 2. Para um Quincy, o poder espiritual de um Hollow é essencialmente veneno, que destruiria sua alma completamente se entrasse em seu corpo, sem nenhuma chance de ocorrer uma Hollificação. E bom, dito isso, vamos para todos os poderes dos Hollows. Primeiro aqui é a separação do corpo e alma, porque dois Hollows comuns, como o Shriek e o irmão da Orihime, usaram essa habilidade. E essa técnica permite que um Hollow extraia à força um espírito vivo do seu corpo. Porém, a pessoa ainda não morre porque a alma ainda está presa pela corrente do destino e pode ser salva. O outro poder, que é bem conhecido por sinal, é o Zero, que é uma explosão de energia altamente poderosa e relativamente rápida que pode ser disparada de várias partes do corpo, como boca, língua, mãos ou dedos. E galera, apenas menos arrancas e vazas foram vistos usando esse poder. Vale falar aqui também que existe uma série de variações de Zero que geralmente são exclusivas dos arrancas, que podem variar em cor e a forma como são atirados. Além, claro, do Gran Rei Zero, que pode ser utilizado pelos espadas. Eles também podem usar a garganta, tá? Que é como um Hollow e um arranca se movem no Ecomundo para o mundo dos vivos e para a Sword Society. Eles têm o poder da Negation, que são usados para resgatar companheiros Hollows. Porém, os espadas têm um dispositivo especial em forma do cubo chamado de Caixa Negação, e são destinados a simular campos de negação, tá? Que são usados para prender e punir seus subordinados, se necessário. Eles também possuem a regeneração em alta velocidade, porque é uma habilidade inerente, tá? Que permite que os Hollows curem a maioria dos ferimentos muito rapidamente. Eles também têm a Bara, que é uma técnica que dispara pressão espiritual endurecida e é menos poderoso do que um Zero, mas pode ser sucessivamente disparado muito mais vezes do que um Zero. Eles também possuem a habilidade de escorrer, que é uma técnica usada pelos arrancas de nível espada para abrir uma garganta entre o mundo vivo e o Ecomundo. Eles também possuem o Hierro, que é a
pele externa de uma arranca que possui uma alta dureza espiritual que serve como armadura. É dito que o erro é muito mais duro do que o aço, por exemplo. Eles também possuem o poder da pesquisa, que é a capacidade de uma arranca de medir e localizar Reiatsu. Eles também possuem o sonido, que é como se fosse o Shunpo dos Shinigamis para os arrancas. E por último, mas não menos importante, eles possuem a Resurrection, que no caso aqui é uma técnica exclusiva dos arrancas, porque eles liberam a habilidade que está selada no núcleo do seu poder, que no caso aqui dos arrancas são as suas Zanpakutos, para recuperar os poderes originais na sua forma Hollow. Bom galera, isso é tudo que eu consegui condensar de informações úteis para vocês sobre os Hollows, tá? Eu quis realmente trazer uma informação aqui bem completa para vocês, juntando toda a hierarquia dos Hollows, como eles se transformam em menos e como cada Hollow pode se transformar em uma arranca, porque eu vi que muita gente tava pedindo isso nos comentários e também tinha muita gente com muita dúvida. Então eu achei que deveria realmente trazer esse vídeo bem completo para tirar todas as dúvidas possíveis. Porém, se você tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá? E a gente pode debater também. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!